O casamento às cegas é, na verdade, uma propaganda contra o casamento. Eles que lutem no ar, muito prazer. Eu sou o Gabriel Augusto e do meu lado, para falar sobre televisão, reality show, Silvio Massal. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui e hoje uma novidade. Não vou falar mal da Adriane Galisteu. Nossa, até que enfim, que ninguém te aguenta mais. Então, só por conta disso, já deixa seu like, já se inscreve no canal do YouTube. Se você ouve nos agregadores de podcast, já segue lá a gente. E uma coisa muito importante, viu, gente? Teremos a pergunta da terceira série, polêmica dessa vez, mais uma vez. E no Spotify agora dá para você votar. Tem uma enquete no Spotify. Então vai lá e vota na enquete da terceira série. E vamos falar da nossa convidada aqui, ó. Eu não tenho nem roupa para essa convidada maravilhosa. Ela é colunista do UOL, do Splash, maravilhosa. Tudo bem, Aline Ramos, de volta aqui no Eles que Lutem? Oi, tudo bem? Muito bom voltar. Muito bom para voltar a falar sobre reality show, televisão, enfim, o que realmente importa, né? Exatamente, só assuntos relevantes. A galera no TikTok fala assim, nossa, discussões que vão mudar o mundo. Mas, meu filho, você está comentando isso no TikTok, para! Não tem aí uma certa prioridade, né? E aí, como o Gabriel falou, Aline, a gente sempre começa o nosso episódio com uma pergunta que é a pergunta da terceira série. Aquela que não tem nada a ver, que é totalmente aleatória, mas a gente faz para descobrir o caráter, né, o nosso e o dos nossos convidados. Então eu vou fazer essa pergunta agora e você responde Nervosa. no final. Não, calma, fica tranquila, é super... para, é super de boa. E você que está nos vendo no YouTube, você pode aí deixar nos comentários qual é a sua resposta, que a gente quer saber se o seu caráter também é digno de ser um ouvinte, um telespectador do Eles Ou que Lutem. duvidoso como eu. Exatamente. A pergunta da terceira série dessa semana é: qual programa de TV você não participaria nem pagando? Não que eu estou falando que as pessoas recebem para participar desses programas. É qual programa a gente não participaria nem pagando. A primeira opção é: você nunca iria, no caso de família, expor um familiar, expor aí uma situação de uma prima que não paga, né, calote, uma tia que conheceu o namorado na cadeia, você nunca iria, nem se te pagassem? Ou você nunca iria contar um segredo no programa do João Kleber? Que você foi abduzido, que você tem um filho com Michael Jackson, que você está grávida do ET Bilu, você nunca faria isso? Ou, então, alternativa C, você nunca sairia do mar do de férias com ex, ali para ter um barraco, pegar ex dos outros, pegar ex seu. Você pegaria um ex no de férias com ex, sim ou não? E a última opção é: você nunca ficaria peladão no Se Sobreviver Case, aquele reality show do Multishow, que é um Largados e Pelados Brasil. Você apareceria na televisão como veio ao mundo, sim ou não? Eu quero saber de um desses quatro, qual você não participaria. Isso quer dizer que o casting dos outros 3 programas pode aí, ó, ligar lá para o UOL, ligar aí para esse piloto, que a gente mandar vai. um zap pra gente, né? É sempre bom. Exatamente, dá um toque. Ótima forma de selecionar pessoas. Ligando no emprego delas, né? LinkedIn tá aí para isso. Mas hoje, Silvio, a gente vai responder essa pergunta lá no final do programa, então a gente já vai pensando, já vai fermentando aí, Aline, porque é muito importante. Perguntas que vão mudar o mundo, né? Exatamente. Eu já tenho a resposta. Olha, eu já tenho. A gente vai segurar esse bloco. Eu vou guardar, mas eu já tenho. Igual João Kleber, segura que aqui é a escola João Kleber. Só que hoje também vamos falar de assunto, todo mundo sabe que a gente tem uma vibe meio SBT, né, Silvia? A gente fala aquela coisa leve, descompromissada com a realidade. Que do nada vem a porta aqui na cara, uma melega cai na cabeça, é isso. Mas como temos a Aline Ramos aqui, não dá para perder a oportunidade de falar um pouco mais sério, um pouco mais inteligente, então a gente vai deixar essa parte inteligente para a Aline. Bebam líquido. Aí eu quero saber, a gente vai fazer uma análise completa dos realities, Aline. Eu quero saber de você se os realities brasileiros, assim, ele mostra como é o brasileiro
Ou não tem nada a ver essa história? Tipo, o pessoal fala assim, meu, o que acontece no BBB é como o brasileiro é um reflexo da sociedade. Só para jogar um Pedro Bial aqui. O que você acha, Aline? Você concorda com isso? Você fala, meu, não tem nada a ver, eles são jogados ao extremos e não dá para comparar com a realidade. Das duas, uma. Ou a realidade está cada vez mais maluca, né? E a gente está tendo participantes cada vez mais malucos nos realities, ou não, ou o reality é só uma lente de aumento muito grande e não tem nada a ver. Tá, vamos lá. Eu sou do time que acredita que o reality show, ele reflete, sim, boa parte da realidade brasileira. Defendo isso. Acho que a gente ficou muito tempo tentando fazer essa distinção entre o que é real e o que, de certa forma, é virtual, porque está na televisão e está muito distante. Cada vez mais a relação entre o real e o virtual se aproximou. E, obviamente, gerou novos comportamentos. Então, tem coisas muito novas que é até difícil da gente identificar e falar assim, nossa, mas o brasileiro é assim? Alguns brasileiros são. Então, eu acho que todo reality show, assim, todo reality show que eu coloco como o BBB e a Fazenda. Acho que reality show que é editado, né, que é fechadinho, os episódios, fica mais difícil de você ter essa sensação de retrato da realidade, né? Acho que o lance dele ser 24 horas, de você ter a possibilidade de acompanhar 24 horas, facilita mais. Mas eu acho que, assim, colocando reality show como BBB, A Fazenda, ou Power Couple, enfim, nenhum desses reality shows tem uma edição igual à outra. Cada edição é única. Justo. E aí a gente, até quando a gente fala, existe algo, né? Existe algo em comum em todas elas, mas cada uma é única porque tem pessoas diferentes em momentos da sociedade diferentes. Então, às vezes o que rolou em 2021 realmente não rolaria em 2015. Uhum. E vice-versa, justamente por esses momentos diferentes da sociedade e das pessoas. Então, eu acho que cada ano, né, nesses reality shows, pode mostrar um pouco da sociedade, não a sociedade toda, mas um recorte dela. Né? Óbvio que sim, concordo, o isolamento, né, o confinamento, ele vai mudando os comportamentos das pessoas, né? Mas ele, na verdade, o que ele faz, eu acho que ele intensifica algo que poderia já ser real. Então, se tem algum participante que é muito inseguro, ele pode ficar muito mais inseguro no reality show. Então, eu acho que entra até na questão da gente dosar, de ver assim, pô, não é 100%. Tem a situação, mas ele é inseguro. Isso é uma característica dele. Então, o que eu vejo também nisso de intensificar algumas coisas é também, às vezes, o que aconteceu foi muito, assim, mínimo. Só que com as redes sociais, né, com pessoas acompanhando aquilo 24 horas e recortando vídeo, descrevendo ao vivo o que está acontecendo, a coisa ganha uma proporção muito maior. Às vezes é algo que falou assim, a pessoa estava almoçando, falou uma frase que vai mudar a vida dela, e ela não sabe que essa frase vai mudar a vida dela. Nossa, real. Ela não sabe que as pessoas estão doidas com essa frase que ela falou. Então, eu acho assim que as redes sociais também fazem com que a gente olhe para tudo como, nossa, piorou muito, ou melhorou muito. Então, acho que tem essa diferença. Claro que nesse bolo é importante levar em consideração as pessoas que já meio que se treinaram para a televisão, que Sim. Elas sabem como funciona, elas olham para a câmera e sabem o que fazer quando a câmera está olhando para elas. E aí eu acho que com essas pessoas a gente precisa, às vezes, ter um pouquinho assim mais de cuidado antes de falar isso ao Brasil. Exato, exato. E, Aline, eu acho que,
perfeito o que você falou, eu concordo totalmente. Eu acho que tudo se resume à legenda que o ADM da Choquei vai publicar. Se ele publicar uma legenda te elogiando, aquela frase pode reverberar bem, né? Então, assim, diversos outros Instagrams. Então, é muita conotação que aquelas pessoas pegam de você, porque tem esse poder também, né? Esses Instagrams, todo mundo o dia inteiro ali tem esse poder. E a gente também faz esse trabalho lá no Eles que Lutem, sabe o quanto que é perigoso você dar a sua opinião, e às vezes você pode ser leviano, até usei uma palavra aqui que não cabe no meu vocabulário, mas realmente é um pouco disso. O que você acha, Silvio Marchal? Não, eu concordo em gênero, número e degrau, né? Citando o nosso, nosso instinto rock go, com tudo que a Aline falou. E a gente viu muito isso. E comigo também. Não, Gabriel é maravilhoso. Gabriel parece participante de reality show. Você falou, quando a pessoa é insegura e fica sozinha, né? Fica confinado. Gabriel não tá confinado, mas tá sozinho e alguns atributos dele, estão bombando. O menino tá no futevôlei agora, o menino virou, sabe? Eu tô voando. Olha só. Correto. E uma coisa que você falou me lembrou quando o Viva decidiu reprisar o Big Brother, o primeiro. Os participantes ficaram em polvorosa, eles ficaram assim doidos, porque falaram, meu Deus, vamos pegar o que a gente fez lá em 2000, 2001, sabe, vão trazer para 2021, são 20 anos depois, a gente vai ser cancelado, a gente vai ser julgado justamente por isso, porque as redes sociais, né, inflam agora uma frase que você fala no almoço, vira a frase da sua vida. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, você mesmo, Aline, citou que as redes sociais têm todo esse papel, que podem ser bom, né? Um papel que pode ser bom ou não. Na sua opinião, isso é bom ou não? Bom, eu acho que as redes sociais, elas deram uma outra vida para os reality shows no Brasil. Uma sobrevida, né? É uma sobrevida. A gente estava acompanhando tudo de um jeito e aí, de repente, as coisas mudaram. E acredito que, inclusive, a gente vive o momento dos reality shows em que as pessoas não julgam mais quem assiste reality show como julgavam antes. O papo do, sei lá, desliga o BBB, vai ler um livro, não existe mais. Essa história, ela existe como meme, como piada, né? Porque cada vez mais as pessoas estão assistindo reality show e não têm vergonha disso e não julgam as outras como julgavam no passado. Isso eu acho que está muito atrelado a um movimento paralelo com as redes sociais, porque aquele fenômeno você abre o Instagram, abre o seu grupo no WhatsApp, abre o Twitter, enfim, qualquer rede social, e só dá, na época do BBB, só dá BBB. E aí as pessoas meio que têm a sensação, está todo mundo falando. Sim. Como que eu não estou falando disso? Ela vai ficar por dentro. E aí, quando vê, ela já está super envolvida com um assunto. Então, acho que as redes sociais, elas tiveram um papel importante nessa massificação dos reality shows, não que eles não fossem um produto de massa, eles sempre foram. Só que acho que essa nova popularização, essa coisa de ser cool, é legal assistir BBB, é também legal assistir A Fazenda. Então, beleza, teve esse ponto e acho que é questão de produzir conteúdo. No final, o que acontece? Tem um monte de gente nas redes sociais trabalhando de graça para... Ai, olha só quem apareceu aqui. Oi, Salomão. Oi. Enfim, apareceram um monte de... me perdi. Enfim. Pessoas que trabalham de graça, você estava nesse ponto. Isso, pessoas que trabalham de graça para esses programas, né? Você falou da legenda do Choquei, mas com certeza o Choquei não começou ganhando dinheiro. Exato. Não começou, isso, sem ter lucro. E qualquer pessoa que está ali falando sobre, o pessoal recorta vídeo, recorta foto, descreve, isso é um trabalho gigantesco. E isso ajuda muito na atenção ao programa. Então, eu acho que é bom. Óbvio que tem o outro lado, né? Acho que, como tudo, o outro lado
da polarização, do cancelamento, que a gente está numa época polarizada, né? Ou você gosta da Carol Conká, ou você odeia ela, quer que ela nunca mais tenha oportunidade nenhuma na vida, assim, né? Não E não existe tem caráter. Exatamente, não. Nossa, ela é péssima, assim, para as pessoas, ela não merece mais, nem se a música nova dela for boa, nem se ela fizer um clipe maravilhoso, ninguém vai consumir, sabe? Porque ou é uma coisa ou é outra. E eu acho que outra coisa, além dessa polarização, que é tudo muito intenso, né? Nas redes sociais. Ou você gosta ou você odeia. E os reality shows, eles também levam a gente a esse sentimento de você amar ou odiar. Mas eu acho que também tem um outro ponto da manipulação dos conteúdos, de vídeos, e dessa, quando eu falei, essa frase que você disse no almoço, ela pode virar a frase da sua vida, mas às vezes ela vira a frase da sua vida de uma maneira que ela foi distorcida. Sim. E aí isso pode te prejudicar. Então, a gente já vive, enquanto sociedade, com uma dificuldade em lidar com notícias falsas, né? Acho que os reality shows também passam por essa mesma dificuldade. A gente sempre tem que ficar um pouquinho alerta, né? De quando alguém começa a descrever se isso aconteceu mesmo, ou a pessoa distorceu, ou se ela simplesmente inventou. Exatamente, até porque o algoritmo ele dá um privilégio para coisas extremas, né? Então, mesmo que for ruim, o comentário ele acaba engajando, né? Assim, se for uma coisa mais polêmica, o comentário sempre ganha. O algoritmo entrega mais, né? O pessoal lá do Instagram, o Marquinho, sempre entrega mais. Agora, vamos falar. Falamos de BBB, um pouco assim, uma pitadinha de BBB, A Fazenda. Mas, Silvio, tem um reality show que está ganhando o coração das pessoas na Netflix, que é o Casamento às Cegas. Casamento às Cegas Maravilhoso. Brasil, que é uma Brasil. coisa... Que a Netflix foi soltando, assim, pílulas, né? Até agora só saíram 8 episódios, e em breve vão sair mais episódios. Nossa, Aline, mais? Será que precisa mais. de mais? Precisa para finalizar essa história que Tem que tá finalizar a muito... história. Pelo amor de Deus, eu preciso ver isso. Aline, como você viu aquela pitada dos homens, avalie os homens daquele reality, Aline. Como confiar no homem de coque, Aline? Fala pra gente. Mulheres, não caiam nessa, 2021. Eu já assisti todos os episódios de Casamento às Cegas Brasil. Tive acesso por motivos profissionais. Boa. E aí, quando eu terminei de assistir, eu virei para o meu namorado e falei, acho que a gente vai casar mesmo, vamos casar. Porque a minha sensação, quando eu terminei de assistir, foi, gente, tem tanto homem horrível por aí que é melhor eu agarrar o meu e casar logo, porque ele é muito diferente do que eu vi ali no Casamento às Cegas. E aí eu fiquei, gente, a vida da mulher hétero, solteira, ou não só hétero, da mulher bissexual, solteira, que se relaciona com homens, tá difícil, tá muito difícil. Gente, se depender desses homens, olha, para mim, aliás, eu vou falar aqui algo que é um título de um texto que eu quero fazer. Boa. Olha o corte. Olha o corte exclusivo? Agora. Exclusivo. Que é aqui, ó, com participação do Salomão. Vai, Boa, Salomão. manda. O Casamento às Cegas é, na verdade, uma propaganda contra o casamento. Quem que vai assistir aquilo? Que mulher assiste aquilo e pensa, nossa, eu quero casar, nossa, quanta vontade. Não, você fica torcendo para elas abandonarem os homens no altar. Exatamente, de um cara que entra e fala, bora casar, sabe? Que isso? E, Aline, mas eu vejo também, sabe como? Uma retaliação à entidade Rodrigo Hilbert. Por quê? O Rodrigo Hilbert no GNT, ele bota a régua lá em cima. Vem esses homens do Casamento às Cegas, eles vieram para devolver essa régua para metade. Porque, gente, é tanta coisa. Tem uma coisa que tá me irritando, Aline, que é isso daqui, ó. Salamati. Salamati já me irritou tanto. O iraniano, ele já me irritou tanto. Assim, ele quer toda hora o Salamati para a esposa já tá por aqui, né? Mas eu acho que tem essa questão que você falou mesmo de ser uma coisa que você fala, meu, tá maravilhoso a pessoa que você tá do lado, porque só de ela não ser doida, né? Já é o suficiente, né? Exatamente. Eu acho que tem...
Você assiste aquilo e fala assim, por que sou hétero, né, gente? Por que que estou num relacionamento? É muito difícil. A vida da mulher hétero, bissexual, é muito difícil. E aí, cabe a nós, homens, olhar para isso e não ser daquele jeito, né? Olhar como uma coisa, um exemplo a não se seguir. E eu tenho um amigo solteiro, que é uma boa pinta, tá na praça, Aline. Então, você, mulher que está ouvindo ou assistindo Eles que Lutem, comente aqui embaixo. Gabriel, você conhece esse rapaz? Faz futebol, pratica Isso. esporte, bebe Ó, água. Salamati, salamati para todo mundo. Mas sabe que tem uma coisa? Sabe o que me pegou, Aline? Foi assim, um momento na cabine, a menina falou, você trabalha com o quê? Aí ele falou, eu trabalho com sonhos. Sou arquiteto. É padeiro. Isso, Mas eu considero que ele foi péssimo nesse momento, mas a história fez jus a ele, porque ela estava entre ele, o Mac, e o Thiago, que eu só chamo de paraquedista de Chernobyl. E aí ela escolheu o paraquedista de Chernobyl. Para fazer todo mundo pensar, pô, ela deveria ter ficado com o cara dos sonhos. Porque o que ele fazia de errado era falar essas coisas toscas. Talvez ele fosse inofensivo. Mas você viu que loucura? O menos pior era o cara que era vendedor de sonhos. Era o cara que trabalhava com sonhos. Meu Deus, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Exatamente. Mas, Casamento às Cegas está maravilhoso. A Aline já deu um spoiler básico do próximo texto dela. Então, por favor, vocês que estão aqui assistindo esse conteúdo, vão lá no Splash, vão lá na coluna da Aline, que é maravilhosa. Mas agora, Aline, a gente está aqui nesse papo leve, descontraído, a lá SBT, sem compromisso nenhum. Eu preciso dar uma Globo News aqui também, para mostrar que a gente é refinado. A gente quer se encaixar em algum canal, entendeu? Então, a gente vai mostrando versatilidade. Aline, você como uma mulher negra, como que você enxerga assim? Não tem negros apresentando reality, e quase não tem negros na TV brasileira, mesmo a população negra sendo a maioria no Brasil, né? 54%. Como você enxerga esse cenário e quem seriam essas pessoas aptas a apresentar um programa, um reality para você? Além de nós, Aline, além de nós. Por favor. Olha, eu acho que essa resposta é um pouquinho grande, mas enfim. Eu acho que tudo começa pela questão de acesso à universidade, de quais são o perfil das pessoas ainda, que tem a maioria nas faculdades de jornalismo, talvez publicidade, rádio e TV, que são faculdades que formam, né, de maneira acadêmica, esses apresentadores. E aí, além da gente ter esse problema da formação, né, que tem aumentado, aliás, eu estou falando aqui que tem menos, mas tem aumentado muito a cada ano. Sim. Então, é algo que com o tempo não vai ter tanta desculpa, não tem tanta gente se formando. Eu acho que entra num ciclo, né, muito grande e longo. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu tinha um cabelo Black Power, ele era bem grande. E aí eu ouvi de uma professora que eu jamais iria trabalhar com televisão com aquele cabelo. Que se eu quisesse trabalhar com televisão, eu teria que alisar aquele cabelo. Ouvir aquilo já na faculdade fez com que eu boicotasse a possibilidade de trabalhar com televisão. Assim, disciplina de televisão, de rádio e TV, eu me dediquei bem pouco. Tanto que a minha coisa sempre foi texto. Sim. Justamente porque eu não me via fazendo, inclusive, o que eu faço hoje. Eu não me via fazendo isso. Brilhantemente, então, diga-se de passagem. Muito obrigada. Enfim, eu acho que isso já entra... Eu fico pensando quantos professores tem que passam essa mensagem, que era uma verdade dentro da televisão. Você ser negro, ter o cabelo cacheado, cabelo crespo, cabelo Black Power, não era algo bem-vindo. É ainda uma conquista quando a gente tem uma Maju da vida nesses espaços. Então, eu acho que tem até uma questão do racismo aí na televisão, ele é estético e é de muitos anos, algo muito enraizado e muito difícil de fazer essa mudança. Então, eu penso, quem seleciona? Se é alguém que ainda está pensando assim, é difícil. E aí, quando eu falo até do estético, é em relação à iluminação. A luz Sim. que você usa na televisão, ela
antes não tinha tanta luz, não tinha maquiagem, desfavoreceu horrores a pele negra. Então, tudo isso tem mudado e tem facilitado. Então, eu acho que tem essa questão histórica, né, do racismo na televisão, e aí tem um pouco, né, o ponto que sempre falam, não tem pessoas negras aptas ou com experiência, só que é o famoso, você só vai ter experiência se você der a oportunidade para essas pessoas. Exatamente. Então, eu acho que a gente está muito preso nesse ciclo de desculpas, de que é muito confortável falar que não tem pessoas com experiência quando você não dá experiência para elas, para nada. Para nada, nada, nada. Então, eu acho que essa questão é racismo mesmo das emissoras, o público meio que aceita no sentido, assim, Já está enraizado, assim, né? Então elas falam, não tem gente com experiência, e ok. Agora, quem eu acho que poderia, eu acho que o grande nome, quando você perguntou, eu pensei no Paulo Vieira. É acho que o meu apresentador negro de entretenimento do coração, assim. E que vai criar um programa na GNT, né? Além de ser um game ali, um reality, é um programa num canal chique, né? Que é o GNT. Isso. Quando a gente imaginou ver um homem negro que é gordo na GNT apresentando um programa como esse de culinária ali, enfim, eu acho muito legal. E é que o ponto do Paulo Vieira é que dá para ver que ele tem potencial. Todo mundo, parece que assim, todo mundo vê que ele tem potencial. E parece que ninguém vai lá e dá assim, óbvio que ele está ganhando, tem essa oportunidade aí com o GNT. Mas a gente está esperando muito que chegue, assim, aquela oportunidade que todo mundo fala, esperei por isso. Exato. Porque ele é talentoso, ele é uma pessoa super conectada com o público, com as pessoas reais que vão assistir o programa, e é super criativo. Então, assim, meu amor é o Paulo Vieira. É que parece que pelo fato dele ser negro, ele tem que subir mais degraus do que alguém, sabe, que está dentro dos padrões da televisão, que seja branco, que tenha, enfim, os atributos que você mesmo falou, né, que a televisão está aí acostumada a ter esse tipo de gente apresentando, e o público só acha que, não, beleza, tá lá, e a gente sabe que não é só isso, né, tem muitas outras coisas por trás. E aí, Aline, quando a gente fala de reality show, né, quando a gente fala de tudo isso, a gente tem algumas questões, como a gente citou Carol Conká, duas perguntas em uma, para a gente, né, otimizar o nosso tempo, que não é tão grande aqui dentro dessa plataforma, que corta a gente e a gente só tem 10 minutos para terminar. Carol Conká, foi racismo essa grande rejeição que ela teve? E como você acha que os reality shows, que os programas, vamos citar aí Big Brother e Fazenda, né, que são 24 horas, como você acha que eles lidam com isso? Você acha que eles fazem certo quando dão uma punição, quando expulsam? Por exemplo, no caso do Lucas que saiu e eles fizeram uma homenagem por tudo que ele passou. O que você acha? Acredito sim que o caso da Carol Conká teve um quê de racismo. Não foi só racismo, mas teve uma parte do racismo aí e tem até hoje, né? A gente falou no começo que pode ou não pode gostar dela. Até hoje ela é tratada como uma criminosa. Sim. Só que qual crime a Carol cometeu? Ter ali igual um chicote. Ela pode ter extrapolado alguns limites, talvez, éticos e morais. Só que isso não é crime e ela é tratada como criminosa, e aí isso a gente consegue enxergar, né? Como é fácil para a sociedade criminalizar pessoas negras. Isso também é histórico. Então, eu acho que está muito associado à forma que as pessoas já ficam falando, tem que ser presa, não tem que ter nada, assim, em vez dela simplesmente pensar, não, eu não quero, né? Ela quer que a Carol ainda seja punida. Então, acho que isso diz muito sobre o ponto de ser racismo. Agora, como lidar com
É que tem, né, a diferença da desistência para expulsão, Sim. os motivos que isso aconteceram. O Lucas, ele foi uma exceção, né, quando ele desistiu e aí teve toda essa atenção da Globo, mas a gente sabe porque tinha o medo, né, da Globo ficar mal vista na história. O que eu achei bacana. Eu achei bacana o processo de abraçar ele e não excluir ele totalmente. Porque geralmente quem desiste por questões emocionais. E aí Familiar que não estava bem, desistiu da Fazenda. então, e acho que a gente vê uma pessoa desistindo por questões emocionais e punir ela ainda mais por isso, eu acho muito Pesado, né? cruel. Sim. Acho que hoje, né, a gente tem maturidade para ver que é pesado tratar dessa forma. Agora, a expulsão, né, depende de qual motivo. Então, mas, por que isso exemplo, um aconteceu. Dinho Alves que dá uma rasteira no Rico e não é expulso, então a gente fica, né? Parece que são 2 pesos, 2 medidas. Não sei, é um pouco estranho, não Ó, é? eu vou dar um exemplo, por exemplo, Aline, só te cortando rapidinho, do Rodolfo, né? Rodolfo tá super indicado a hit do ano no Prêmio Multishow, né? Isso diz um pouco sobre... ouça o som do tabu sendo quebrado, mas é mais ou menos isso. Não, a história do Rodolfo é muito, para mim é muito claro também como a sociedade ela pune a vítima do racismo e Exato. premia o racista, né? Porque desde o momento que surgiu a história e tudo mais, era muito difícil falar sobre sem você ser atacado na internet. Falar sobre a situação de racismo com o Rodolfo era muito péssimo. E, Eu gente, pra sinto gente muito era desconforto claro. ainda. Pra gente era muito claro, sabe? Não, tava ali comprovado o racismo. E, não, ainda na internet as pessoas falam, não é isso, que nem a Aline falou. Eu me sinto mal também de falar sobre esse assunto. Enfim, aí voltando acho que no ponto que você falou da expulsão da Dinho? não expulsão do Dinho, né? É que aí entra, né, a Fazenda é um pouco complicada em questão de regras. Eu acho que ali a gente vê muito mais uma diferença de gênero, de como mulheres que agrediram outras pessoas também de uma maneira bem, sim, sei lá, um chute no A pé. Nádia, sim. Um chute no pé. Foi Sim. expulsa. Agora, a rasteira do Dinho não gera expulsão. E aí a gente vê que o histórico de quem foi expulso antes, por agressão, eram todas mulheres, né? Homens Sim. não são. Significa que a gente naturaliza, né, o comportamento agressivo de homens e de mulheres não. Verdade. Olha, o que falar de Aline Ramos, né? Ô, Silvia, a gente tem pouco tempo antes que o Zoom corte a gente, no melhor estilo Luciano Huck acabando com Domingão, a Globo corta os cantores. O Luciano Huck acaba com a minha alegria no domingo à tarde. Vamos responder a nossa enquete, nossa pergunta da terceira série. Relembre a gente as alternativas. Aqui uma pergunta clássica, né? Do que a gente não faria nem pagando. Isso quer dizer que as outras opções a gente está aí livre, disponível. Aline, o que você não faria? Você nunca iria expor um familiar no caso de família? Você nunca contaria um segredo, uma gravidez do Michael Jackson ali no programa do João Kleber? Você nunca iria sair do mar de férias com o ex, porque talvez corra até, né, o risco de pegar esse ex? Ou você nunca ficaria aí peladona no Se Sobreviver Case do Multishow? Conta pra gente. Eu nunca iria no caso de família expor um familiar. É mesmo? Olha, Nem aquela tia, nem aquele tio que votou no Biruliro às vezes, não? Não. É porque eu percebo que existe uma diferença de como eu enxergo a internet, enxergo a mídia, do que os meus familiares, que é de uma forma assim, muito não me exponha. Então eu não exporia eles, eu toparia todas as outras, assim, tenho minhas restrições. Preferia dormir pelada na selva do que falar do uma tia. O pior é que eu amo o Se Sobreviver Case. É muito legal. Eu ficava o tempo todo imaginando, eu faria isso, gente, enfim. Mas eu acho ruim, na verdade, a situação você estar com outra pessoa daquele jeito, enfim. E não estar pelado.
Para mim não é o estar pelado. Porque tá todo mundo pelado no programa, então tá bom, eu sou mais uma que está pelada. Naquele mundinho, né? Tá todo mundo na mesma condição, é verdade. O único problema é você estar mais vulnerável a picadas, mosquito, É etc. isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Ixi, Mas e aí, Gabriel? Eu já tô pensando aqui. Pegaria uma ex ou não? Não, acho que ex a gente pode dar uma passada. Eu não ficaria pelado por conta que eu teria um medo do editor, o tamanho da tarja. Ele poderia me expor com o tamanho da tarja. Eu ficaria um pouco mal. Se ele vier com uma tarja um pouco micro, aí já ia entregar a rapadura já. Nossa, que noia! Vamos para uma terapia, né? A autoestima não tá aí, cara. Você já é uma pessoa maravilhosa. Mas você fala isso, depois, uma frase no almoço acaba com a tua carreira. Já tô pensando assim, uma tarja acaba com sua vida sexual. Você tem que pensar nisso também. Nossa, eu nunca assisti vendo o tamanho da tarja. Porque a tarja é o que menos importa ali, né? Olha, eu não sairia no mar de férias com ex, de jeito nenhum, por traumas passados e coisas que eu não quero reviver, não quero encontrar a pessoa. Imagina ter que sobreviver ali com ex, e às vezes é mais de uma, mas nossa, não. E imagina, se às vezes você tem problema com o seu ex, imagina o ex dos outros. Imagina você carregar histórias que não são suas. Então, de férias com ex parece muito legal assistindo na MTV, mas eu acho que participando eu não iria nem que me pagassem. Olha, gostei. Foi enfático. Foi. Mais um beijo para minha terapeuta. A gente aí se encontra toda segunda-feira para tratar justamente disso e conseguir seguir para frente, né, gente? Que a vida vou levar esse negócio da tarde também para minha terapia. Mas foi isso, né, gente? Muito obrigado, Aline. Muito obrigado. Sigam a Aline, por favor. Volte sempre. O programa está aberto aqui para você dar a sua opinião. O nosso programa vai encerrar a qualquer momento. Vai aparecer aquela Globo chegando aqui, e fazendo um zoom out. Mas muito obrigado, Aline, de coração. Gente, curta, comenta, compartilha, siga a gente nos seus agregadores de podcast favorito e vão lá ler a coluna da Aline Ramos no Splash, tá bom? Beijo, manda um beijo aí, Silvio. Beijo, gente. Obrigado, Aline. Fale alguma coisa, deixe o seu abraço. Vamos terminar com você, Aline. Vamos lá, enquanto a gente está aqui no Miguel. Muito obrigada a todos. Um beijo. Obrigada por nos ouvir.